Eu sei como é tentar descansar e perceber que o corpo até para, mas a mente continua correndo. Já vivi momentos em que dormia, acordava e ainda assim sentia um peso inexplicável, como se algo dentro de mim nunca desligasse. Não era falta de sono, não era esforço físico excessivo. Era um cansaço mais profundo, silencioso, difícil de explicar. Um esgotamento que não se resolve com travesseiro, silêncio ou férias. E talvez você esteja exatamente assim agora, buscando descanso, mas sem conseguir encontrar. Por isso, hoje eu inicio esta oração reconhecendo que existe um tipo de cansaço que só Deus pode alcançar. Um desgaste que não é do corpo, mas da alma. Senhor, Tu conheces cada coração que ora neste momento. Nada em nós é oculto aos Teus olhos. Antes mesmo que qualquer palavra seja formada, Tu já sabes o que pesa, o que cansa, o que drena as forças interiores. Há pessoas aqui que já tentaram descansar de todas as formas possíveis, mas continuam se sentindo sobrecarregadas por dentro. Há uma fadiga que não vem do trabalho físico, mas da mente que não para, do coração que carrega preocupações, da alma que vive em alerta constante. Diante de Ti, reconhecemos que esse descanso que buscamos não pode ser produzido por meios humanos. Ele precisa vir do alto. A Tua palavra nos ensina que o verdadeiro descanso não é apenas interromper atividades, mas confiar. Quando o coração não confia, ele não repousa. Quando a mente não encontra segurança, ela não silencia. Por isso, neste momento, colocamos diante de Ti cada pensamento acelerado, cada preocupação repetitiva, cada peso emocional que foi se acumulando com o tempo. Há cargas que ninguém vê, mas que consomem energia todos os dias. Há pressões internas que não são ditas em voz alta, mas que roubam a paz lentamente. Tudo isso agora é apresentado diante da Tua presença. Existe um cansaço que nasce da expectativa constante de ter que dar conta de tudo. Um desgaste que vem de tentar controlar o que está fora do alcance. Um esgotamento que surge quando a alma se sente responsável por resultados, respostas e decisões que deveriam estar nas Tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a soltar o que não nos pertence. Ensina-nos a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque confiamos em quem governa todas as coisas. Quebra agora esse ciclo invisível de exaustão interior. Que toda sobrecarga emocional que se tornou rotina seja interrompida pela Tua paz. Que toda tensão acumulada no silêncio da mente comece a se dissipar. Que a alma cansada encontre abrigo na Tua fidelidade. A Tua palavra afirma que em paz nos deitamos e logo adormecemos, porque é o Senhor quem nos faz repousar em segurança. Essa não é uma promessa superficial, é uma verdade espiritual profunda. Onde há confiança em Ti, o descanso se estabelece. Muitos estão cansados não porque fizeram demais, mas porque pensaram demais, se preocuparam demais, anteciparam dores que nem chegaram ainda. O futuro se tornou um peso constante, o passado uma lembrança que insiste em voltar, e o presente perdeu a leveza. Neste momento, traz o coração de volta para o agora. Ensina essa mente a permanecer no dia de hoje. Ensina essa alma a respirar sem culpa, sem medo, sem a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Há quem esteja exausto por carregar culpas antigas, arrependimentos silenciosos, palavras que gostaria de ter dito ou não dito. Há quem esteja cansado por tentar ser forte o tempo todo, sem nunca se permitir parar. Há quem esteja desgastado por esperar respostas que demoram mais do que o desejado. Tudo isso, Senhor, Tu conheces, nada te surpreende, e é justamente por isso que Te buscamos, porque sabemos que o descanso verdadeiro nasce da Tua presença. Que agora o coração comece a desacelerar. Que os ombros se soltem. Que a respiração fique mais profunda e tranquila. Não como resultado de esforço humano, mas como consequência da Tua paz invadindo o interior. Que o barulho mental vá diminuindo. Que os pensamentos repetitivos percam força.
Que a alma perceba que não precisa se manter em estado de alerta o tempo todo, porque tu estás cuidando. A tua palavra também nos lembra que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia quem guarda. Quantos estão cansados porque vivem em constante vigilância emocional, tentando prever problemas, evitando dores, se protegendo de tudo. Esse tipo de vigilância cansa profundamente. Hoje, entregamos essa guarda a ti. Que tu sejas o guardião da mente, do coração, da história. Que a alma possa finalmente baixar a guarda e descansar. Não permitas que esse cansaço espiritual continue sendo confundido com preguiça, fraqueza ou falta de esforço. Trata-se de uma alma que precisa ser restaurada. Um interior que clama por silêncio, ordem e paz. Toca agora nesse lugar profundo, onde o desgaste se instalou. Restaura forças onde houve desgaste contínuo. Renova a esperança onde a exaustão trouxe desânimo. Sopra a vida onde tudo parece pesado demais. Que esse descanso espiritual comece agora, não como algo abstrato, mas como uma realidade sentida. Que a pessoa que ora perceba que algo está mudando por dentro, mesmo que ainda não saiba explicar. Que exista um alívio sutil, uma leveza diferente, uma sensação de que não precisa carregar tudo sozinha, porque de fato não precisa. Ensina-nos a descansar em ti não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando não entendemos os processos. Que o descanso não seja uma fuga, mas um ato de fé, uma decisão de confiar mesmo sem ver, uma entrega consciente do controle. Hoje, escolhemos descansar espiritualmente. Escolhemos confiar. Escolhemos silenciar a alma diante da tua soberania. E enquanto esta oração segue, que o descanso comece a se estabelecer como fundamento, não como pausa temporária, mas como estado interior. Um descanso que não depende das circunstâncias, mas da tua presença constante. Que essa paz continue se aprofundando, preparando o coração para tudo o que ainda será tratado, curado e restaurado. Amém. Há momentos em que o corpo até consegue parar, mas o interior continua em movimento. A alma permanece inquieta, como se estivesse sempre tentando resolver algo que nunca se conclui. Esse tipo de desgaste não nasce do excesso de tarefas, mas da ausência de descanso espiritual verdadeiro. Por isso, neste momento, continuamos esta oração reconhecendo que a paz que buscamos não vem do silêncio externo, mas da presença viva de Deus dentro de nós. Diante do Senhor, colocamos tudo aquilo que tem alimentado essa inquietação interior. Pensamentos que se repetem, preocupações que retornam sem aviso, lembranças que surgem sem serem chamadas, cenários imaginados que roubam a tranquilidade antes mesmo de acontecerem. Tudo isso consome energia, drena forças e cria um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa profundamente na alma. Agora, cada uma dessas cargas é entregue, sem reservas, sem tentativas de controle, apenas com confiança. Existe um descanso que só acontece quando a alma entende que não precisa carregar sozinha o peso das decisões, das expectativas e dos resultados. Muitas vezes, o esgotamento espiritual nasce da tentativa de antecipar o futuro, de evitar dores, de proteger-se de frustrações que talvez nem aconteçam. A mente se torna um campo de batalha constante e o coração vive em alerta. Neste momento, que essa vigilância interna seja interrompida pela certeza de que Deus está no controle de tudo. A palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não se trata de uma espera ansiosa, inquieta ou cheia de medo, mas de uma espera confiante, que descansa enquanto aguarda. Que esse tipo de descanso seja ativado agora. Um descanso que não exige respostas imediatas, mas confia no tempo perfeito de Deus. Um descanso que não depende de sinais externos, mas se sustenta na fidelidade divina. Muitos estão cansados porque vivem tentando corresponder a expectativas que não foram colocadas por Deus. Pressões internas para ser mais forte,
mais produtivo, mais resolvido, mais equilibrado. Comparações silenciosas que geram frustração. Autoexigências que nunca se satisfazem. Tudo isso pesa na alma e rouba a leveza. Neste momento, que toda cobrança excessiva seja dissolvida. Que a identidade seja restaurada na verdade de que somos cuidados, sustentados e guiados por Deus, não pelo nosso desempenho. Que o coração encontre descanso ao lembrar que não precisa provar nada para ser amado. Que a alma respire ao perceber que não precisa controlar tudo para estar segura. Que a mente desacelere ao compreender que Deus não se atrasa, não falha e não abandona. Quando essa verdade se estabelece no interior, o descanso espiritual começa a se tornar permanente, não apenas um alívio passageiro. Há também um cansaço que nasce da espera prolongada. O tempo passa, as orações são feitas, mas as respostas parecem não chegar. Isso gera desgaste, dúvida e muitas vezes um desânimo silencioso. Neste momento, que a esperança seja renovada, que a espera não seja vista como abandono, mas como um processo de fortalecimento interior. Deus não desperdiça tempo, nem prolonga processos sem propósito. Mesmo quando não percebemos, Ele está trabalhando. Que agora o coração cansado seja fortalecido, que a fé enfraquecida seja restaurada, que a confiança seja reconstruída onde foi abalada pela demora. O descanso espiritual também nasce quando aceitamos que não entendemos tudo, mas escolhemos confiar mesmo assim. Essa escolha traz paz, mesmo em meio à incerteza. Existe ainda um cansaço causado por emoções reprimidas, sentimentos que não foram expressos, dores que foram ignoradas, feridas que foram empurradas para o fundo da alma. Com o tempo, isso gera um peso invisível, uma exaustão emocional que se manifesta como inquietação constante. Neste momento, que Deus toque nesses lugares profundos, que toda ferida escondida seja alcançada pela sua presença, que aquilo que foi guardado em silêncio encontre cura, que a alma não precise mais carregar sozinha o que nunca foi criada para suportar, que o coração se permita sentir, entregar e descansar. Deus não exige força constante, Ele oferece descanso. Não cobra resistência infinita, Ele convida à confiança. Não espera a perfeição, Ele concede graça. Que agora a paz comece a se aprofundar, não como algo superficial, mas como uma raiz firme dentro do interior. Uma paz que sustenta, que guarda, que protege a mente e o coração. Que essa paz seja sentida mesmo em meio às responsabilidades, aos desafios e às decisões. Porque o descanso espiritual não remove as circunstâncias, mas muda a forma como lidamos com elas. Que todo medo disfarçado de prudência seja confrontado. Que toda ansiedade disfarçada de cuidado seja silenciada. Que todo pensamento acelerado seja aquietado. Deus não nos criou para viver em constante estado de alerta. Ele nos chama para viver em confiança contínua. Neste momento, que a alma encontre segurança, que a mente encontre clareza, que o coração encontre repouso, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus está presente. E onde Ele está, o descanso se estabelece. Que esse descanso espiritual se torne um novo padrão, não uma exceção. Que a pessoa que ora comece a perceber mudanças sutis, porém reais. Um respirar mais leve, uma mente menos acelerada, um coração menos pesado, um interior mais alinhado com a paz de Deus. E enquanto essa oração continua, que o Espírito Santo siga trabalhando silenciosamente, ajustando pensamentos, curando emoções, restaurando forças. Que cada palavra falada aqui seja acompanhada por uma ação invisível, mas poderosa. Porque o descanso que vem de Deus não é imaginário, é real, profundo e transformador. Que a alma aprenda a repousar, mesmo quando o mundo exige pressa. Que o coração aprenda a confiar, mesmo quando as respostas demoram. Que a mente aprenda a silenciar, mesmo quando há muito a resolver. Esse é o descanso espiritual que Deus oferece.
Um descanso que começa agora e continua se aprofundando, preparando o interior para tudo o que ainda será revelado, curado e renovado. Mesmo quando tudo parece calmo por fora, Deus vê quando existe agitação por dentro. Ele conhece o cansaço que não se resolve com sono, a inquietação que não some com pausas, o peso que ninguém percebe, mas que acompanha cada pensamento. Por isso, este momento de oração continua levando a alma a um nível mais profundo de entrega, onde o descanso espiritual começa a substituir a tensão acumulada ao longo do tempo. Muitas vezes, a raiz do esgotamento está no medo silencioso do amanhã. A mente tenta prever cenários, evitar perdas, antecipar dores, controlar resultados. Esse esforço constante cria uma fadiga invisível. Agora, diante de Deus, reconhecemos que o futuro não está em nossas mãos. Ele já está nas mãos do Senhor. Quando essa verdade é aceita, o coração começa a soltar o que estava preso, e a alma encontra espaço para descansar. O descanso espiritual acontece quando entendemos que não precisamos ter todas as respostas hoje. Existe um tempo determinado por Deus para cada coisa, e tentar apressar esse tempo só gera ansiedade. Neste momento, que toda pressa interior seja substituída por confiança. Que a alma compreenda que Deus não trabalha sob pressão humana, mas sob propósito eterno. Nada está fora do controle dele, nem mesmo aquilo que parece atrasado. Há pessoas cansadas porque carregam responsabilidades que não foram dadas por Deus, pesos assumidos por culpa, medo de decepcionar, necessidade de agradar ou de manter tudo funcionando. Esse tipo de carga rouba a paz e enfraquece o espírito. Agora, em oração, que todo fardo que não vem de Deus seja identificado e deixado aos pés dele. O Senhor nunca pediu que você sustentasse o mundo sozinho. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa promessa não é simbólica, é real. O alívio começa quando nos aproximamos dele com sinceridade, sem máscaras, sem força forçada. Deus não se impressiona com resistência aparente. Ele responde à entrega verdadeira. Neste momento, que o coração cansado encontre abrigo na presença do Senhor. Existe também um cansaço espiritual que nasce da luta interna entre fé e dúvida. Crer, mas ao mesmo tempo temer. Orar, mas ainda se preocupar. Confiar, mas continuar vigilante demais. Essa tensão constante desgasta a alma. Agora, que essa divisão interior seja curada. Que a fé seja fortalecida. Que a confiança supere o medo. Não pela força humana, mas pela ação do Espírito Santo. Que Deus acalme os pensamentos repetitivos, aqueles que voltam sempre para os mesmos problemas. Que Ele traga ordem ao que está confuso, leveza ao que está pesado e clareza ao que está indefinido. O descanso espiritual também se manifesta quando a mente aprende a repousar em Deus, sem precisar revisar tudo o tempo inteiro. Neste momento, que a presença do Senhor envolva cada área da vida que tem sido fonte de desgaste. Relacionamentos difíceis, decisões pendentes, processos longos, situações que parecem não avançar. Que a alma entenda que Deus está trabalhando mesmo no silêncio. E que o silêncio de Deus não é ausência, mas ação invisível. Que o coração pare de se culpar por não estar sempre forte. Que a alma entenda que fragilidade não é fracasso, é sinal de humanidade. Deus não rejeita quem está cansado, Ele acolhe. Não se afasta de quem está fraco, Ele se aproxima. E quando Ele se aproxima, o descanso começa a se estabelecer de forma profunda. Que agora o espírito encontre alívio. Que a tensão diminua. Que a respiração fique mais leve. Que o interior comece a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que nasce da certeza de que Deus cuida, sustenta e guia cada passo. Este descanso não elimina os desafios, mas fortalece para enfrentá-los sem desgaste excessivo. Ele não remove as responsabilidades, mas ensina a carregá-las com sabedoria.
Ele não apaga as preocupações automaticamente, mas reduz o peso que elas exercem sobre a alma. Que essa paz continue crescendo, que ela se espalhe lentamente, alcançando pensamentos, emoções e decisões. Que o coração aprenda a descansar não apenas neste momento de oração, mas também nos dias que virão. Porque o descanso espiritual que vem de Deus não é passageiro. Ele se torna uma fonte contínua de força, equilíbrio e confiança. E enquanto essa oração segue, que o Espírito Santo continue operando, silenciosamente, restaurando o interior, fortalecendo a fé e preparando a alma para viver com mais leveza, mesmo em meio às exigências da vida. Há um ponto em que o cansaço deixa de ser apenas desgaste e se torna um sinal. Um sinal de que a alma está pedindo algo que o mundo não consegue oferecer. Nesse nível, o descanso não vem de parar atividades, mas de alinhar o coração com Deus. É aqui que muitos se confundem. Tentam resolver o esgotamento espiritual com soluções físicas, quando na verdade, o que falta é presença, não pausa. Deus usa o cansaço como convite, não para desistir, mas para se aproximar. Quando a força acaba, a autossuficiência enfraquece, e o coração fica mais sensível à voz do Senhor. Esse momento não é derrota, é transição. É quando Deus começa a reorganizar o interior, ajustando prioridades, silenciando excessos e trazendo clareza ao que estava confuso. O descanso espiritual também envolve confiar nos processos que ainda não terminaram. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Há situações que estão em andamento no invisível, mesmo quando nada parece mudar por fora. Deus trabalha em tempos diferentes dos nossos, e aprender a descansar nisso é um exercício de fé. Não é passividade, é confiança ativa. Muitos estão cansados porque lutam contra aquilo que Deus está usando para amadurecer. Resistir constantemente gera desgaste. Quando o coração aceita aprender no processo, o peso diminui. A luta interna dá lugar à compreensão, e a paz começa a surgir mesmo antes da resposta final. Neste momento, que Deus ensine a sua alma a descansar no meio do caminho, não apenas no fim. Que você aprenda a caminhar sem ansiedade excessiva, a esperar sem desespero e a confiar sem precisar de provas imediatas. O verdadeiro descanso espiritual não depende de garantias visíveis, mas da certeza de quem está conduzindo a jornada. Que o Senhor toque agora nas áreas onde você tem se cobrado demais, onde a exigência interna virou fonte de esgotamento. Deus não pede perfeição, pede entrega. Ele não espera desempenho constante, espera dependência. Quando isso é compreendido, a alma para de lutar sozinha. Que o Espírito de Deus traga equilíbrio entre esforço e confiança. Que você faça o que está ao seu alcance, mas descanse quanto ao que só Deus pode resolver. Essa separação traz alívio imediato, porque devolve a cada um o seu lugar. Você faz a sua parte e Deus cuida do resto. Agora que a mente desacelere, que o coração pare de antecipar problemas, que a alma aceite que está segura, mesmo sem controlar tudo. O descanso espiritual começa quando o medo do futuro perde força diante da fidelidade de Deus. Permita que essa paz se aprofunde. Não force sentimentos, apenas permaneça. Deus trabalha também na quietude. E muitas vezes é no silêncio que Ele mais restaura. Chega um momento em que Deus não acrescenta mais tarefas, Ele retira pesos. O descanso espiritual amadurece quando você entende que não precisa carregar tudo para provar fé. Fé não é exaustão contínua. Fé é permanecer, mesmo quando o corpo cansa, sabendo que Deus sustenta o que você não consegue mais segurar. Talvez você tenha aprendido a sobreviver sempre em alerta, sempre resolvendo, sempre antecipando cenários. Mas Deus não te chamou para viver em estado constante de defesa. Ele te chamou para confiar. Quando a alma entende isso, algo se ajusta por dentro. O coração deixa de se contrair o tempo todo. A respiração fica mais leve. A mente começa a aceitar que nem tudo precisa de resposta imediata.
O descanso espiritual também acontece quando você para de se acusar por estar cansado. O esgotamento não te faz fraco, te faz humano. E Deus não se afasta da sua humanidade, Ele se aproxima dela. É no limite que a graça se torna mais evidente. É quando você não consegue mais manter tudo em ordem que Deus mostra que Ele nunca perdeu o controle. Há um tipo de paz que não vem quando os problemas acabam, mas quando o medo de enfrentá-los sozinho desaparece. Essa paz não depende de circunstâncias externas. Ela nasce da certeza de presença. Saber que Deus está com você muda a forma como você atravessa qualquer cenário. Talvez hoje Deus não queira te dar uma solução completa, mas quer te dar descanso suficiente para continuar. Às vezes o milagre não é a mudança imediata da situação, mas a força renovada para caminhar mais um trecho sem se perder por dentro. Esse também é um agir de Deus. Que você aprenda a repousar o coração mesmo enquanto caminha, a confiar mesmo quando ainda há perguntas, a descansar mesmo quando o futuro não está claro. Isso não é negligência espiritual, é maturidade. É entender que Deus não exige que você veja tudo, apenas que permaneça com Ele. Agora, entregue o que está pesado demais, não como quem desiste, mas como quem confia. Diga em silêncio, no mais íntimo da sua alma, que você não quer mais carregar sozinho aquilo que Deus nunca pediu para você sustentar sem ajuda. Que o Senhor alinhe seus pensamentos, suavize suas emoções e fortaleça seu espírito. Que o descanso que você recebe agora não seja apenas momentâneo, mas profundo. Um descanso que reorganiza, que cura, que prepara. E quando você se levantar, que seja mais leve, não porque tudo foi resolvido, mas porque você não está mais tentando controlar tudo. Deus continua trabalhando, e você pode finalmente descansar nele.